Certo, então vamos falar um pouquinho agora de árvore de decisão. Um algoritmo especificamente de classificação, é um exemplo de algoritmo de classificação. E essa árvore de decisão é representada de forma gráfica, né, e consiste de nodos que representam os atributos, arcos que correspondem ao valor de um atributo e nodos de folha que designam de fato a classificação. E essa árvore ela pode ser montada de várias formas. Certo? Eu tenho aqui, como a gente viu anteriormente, eu preciso ter um conjunto para treinar. Então, esses dados estão aqui já rotulados. Então, eu tenho atributos casa própria, estado civil e rendimento. E eu sei que se o indivíduo, o cliente, ele tiver casa própria, se é solteiro, se tem um rendimento de 125 mil ali ao ano, ele é um mal pagador. Não é um mal pagador. Certo? E alguns casos aqui, ó, casa própria, ele não tem, é divorciado, o rendimento é 95 mil, então ele é um mal pagador, certo? Então, como que o algoritmo de árvore de decisão funciona? Ele vai montar a árvore de acordo com esses dados aqui que ele tem, que é a base de conhecimento dele, que nós chamamos de dados de treinamento. Vamos supor que a gente vai montar essa árvore de acordo com a casa própria, primeiro, depois estado civil, depois rendimento. A casa própria, então a gente vai analisar, nós temos dois atributos, dois valores para esse atributo de casa própria, sim e não. Quando ele for sim, eu tenho como garantir que a classe desse meu valor quando for sim. Então quando for sim, eu tenho como afirmar, ó, todas as instâncias para casa própria que se for sim, ó, a classe, a folha aqui é não. Se vocês olharem, ó, S é não, S é não, S é não. Então eu posso afirmar que ele não é um mal pagador se ele tiver casa própria. Quando ele não for casa própria, então eu passo para o próximo atributo, estado civil. E aí eu vou analisar, esqueço o S, né? Eu só vou analisar um N agora, né? Casa própria não. Eu vou analisar o estado civil dele. E aí eu vou constatar que se o estado civil dele é não, e se ele é casado, mesmo assim, N casado, a classe é não. N casado é não, N casado é não. Então a classificação me diz que ele não é um mal pagador. Mas se o estado dele civil for solteiro ou divorciado, aí eu tenho que analisar o rendimento dele. Então, casa própria não, né? Tá aqui casa própria não, estado civil solteiro, divorciado. Solteiro, não, solteiro, divorciado. E aí, ele vai identificar que quando a renda for menor do que 80 mil, se ele for solteiro aqui, ó, menor do que 80 mil, ele não é um mal pagador. Mas, se a renda dele for maior, solteiro aqui, maior, ele é um mal pagador, certo? Então aqui ele criou esse modelo. Então o que é um modelo? Nada mais é do que estrutura de decisão aqui, né? If, né? Se a casa for própria, se for própria ele não é um mal pagador, então eu tenho aqui estruturas de if e else, né? Se esse valor for verdadeiro, ele vem para cá, se não, ele vem para lá. E aí ele monta essa estrutura. Então, praticamente, esse é o modelo. E eu posso ter outro modelo também, né? Aqui eu tenho os atributos, aqui eu tenho os valores de atributo e eu tenho as classes, que são no meu nó folha. E se a gente tivesse começado com o estado civil? A gente começou com casa própria. Se eu começasse a árvore, seria a mesma? Não seria a mesma. Eu vou passar rapidinho. Vocês vão analisar que a árvore vai ser diferente da primeira que a gente construiu. Então, estado civil aqui, se eu pegar o casado já é não mal pagador. Então, estado civil casado, ó, não, casado não. Então, já defino aqui. E ele vai montar a árvore de forma diferente. Lá na frente, quando a gente for estudar o algoritmo de árvore de decisão, a gente vai ver que tem uma forma matemática para identificar qual é o melhor atributo para colocar aqui na raiz. No exemplo anterior a gente usou casa própria, nesse exemplo aqui foi usado o estado civil. Ou seja,
podemos construir vários tipos de árvore, ou seja, vários modelos diferentes. Só que a gente vai usar um critério lógico para criar essa melhor árvore. E aí existem vários algoritmos que criam essa melhor árvore, certinho? A gente vai estudar um desses algoritmos aí. E praticamente o modelo é esse. Como que eu uso esse modelo agora, Pablo? Já que ele aprendeu, né? Ele criou, tem esses dados, ele criou esse modelo, então ele aprendeu e sabe que se chegar um novo cliente agora, ele vai classificar. Então, supondo, pode haver mais de uma árvore para o mesmo conjunto de dados, como eu falei. Então, eu já criei esse modelo aqui. Como é que eu faço essa indução, chegando um novo conjunto de dados aqui, que eu não sei qual é a classe? Como é que ele deduz a partir desse modelo de árvore de decisão? E é isso que a gente vê aqui, ó, no dado de teste que eu tenho, chegou lá um cliente, casa própria, não. Então ele vai vir aqui, ó, casa própria, não. Então ele vai partir aqui para o próximo atributo. Estado civil, casado. Opa, casado, ele vai vir aqui e vai classificar como um mal pagador, não. Então ele vai atribuir dessa forma. Então isso aqui, na árvore de decisão, já é o aprendizado. Ele aprendeu, criou esse modelo e aqui ele está classificando essa nova instância. Então é dessa forma que funciona uma classificação com base em árvore de decisão. E isso aqui a gente pode usar para qualquer problema que a gente imaginar as classes, né? Aquele mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Eu tenho um e-mail, eu tenho um conjunto lá de informações que me diz qual se um determinado e-mail ele é spam ou não. Então a classe é sim ou não. Então a árvore de decisão vai criar um modelo aqui de acordo com os critérios que forem definido, estudado. E quando tiver a característica de ser um e-mail com spam, ele vai percorrer, ele vai aprender a criar um modelo e depois quando chegar um novo e-mail, ele vai verificar se preenche esses critérios aqui. Então assim, a ideia é o algoritmo, ele criar esse modelo e ele fazer essa avaliação. Ele aprender e criar um novo modelo aqui para classificar novos registros. E isso é utilizado para dar suporte no negócio. Então eu não preciso, por exemplo, um médico que está atendendo pacientes e chegam com suspeita de câncer de mama, por exemplo. Então ele tem um diagnóstico todo lá pronto. Eu posso ter uma base de dados com base nas características da imagem, e isso aí já entra extrair informações de imagem, né? E eu pegar perfil daqueles pacientes, e quando chegar um novo paciente com características semelhantes, ele indicar que aquele paciente pode não ter câncer de mama ou pode ter câncer de mama. E aí eu posso aplicar isso para qualquer problema. Aqui eu tenho outro exemplo de conjunto de dados, eu tenho aqui as transações, o sexo, a cidade, a idade e a compra. Então, essa árvore de decisão, com base nesse conjunto de dados, seria, se eu pegar aqui a cidade, Iguaí, tá vendo? Se eu pensar se é interessante realizar uma compra para esse grupo de usuários de Iguaí ou não. Então aqui não é interessante não realizar compra, por exemplo. Então Iguaí eu tenho essa idade aqui menor, eu vou colocar aqui classe não, todos os três aqui estão não, né? Então cidade de Iguaí não, Conquista já é o contrário, se eu pegar Conquista aqui, ó, vai estar a classe sim, todos os de Conquista. E o de Poções tem a ver com a idade, né? Se eu pegar Poções aqui menor do que 25, como ele botou menor do que 27, é sim, menor, e Poções maior é 30. Aqui está um exemplo de um conjunto de dados de árvore de decisão. E o que isso significa? Que esse método é baseado em árvores e divide o espaço de entrada em regiões disjuntas para construir uma fronteira de decisão. Essas regiões são escolhidas baseadas em uma otimização heurística e esses algoritmos selecionam um algoritmo que provê a melhor separação de classes de acordo com alguma função custo. Se a gente for analisar essas regiões disjuntas, fronteira de decisão, aqui a gente não enxerga muito bem não, mas se eu olhar essa imagem, ó,
a gente consegue ver essas regiões aqui de juntas claramente. Quando eu vejo que Iguaí é não, Conquista é sim, e Poções depende de acordo com a idade. A idade está aqui, se for maior do que 27 é não, se for menor é sim. Então eu tenho esse conjunto disjunto. Então a árvore de decisão vai trabalhar com isso. Fronteira de decisão, eu vou ter essas regiões disjuntas e na minha árvore de decisão. E como eu vou criar essa árvore de decisão? Recapitulando, conjunto de treinamento, eu crio esse modelo, que vai ser a minha árvore de decisão. Então ela é esperta, porque ele criou essa árvore de acordo com esse conjunto de dados aqui, e eu não vou precisar mais criar essa minha árvore. A árvore vai estar criada, o modelo, toda vez que uma nova instância chegar, ele vai deduzir de acordo com esse modelo criado aqui. E aí eu tenho vários algoritmos de criação de árvore de decisão. A gente vai conhecer o primeiro deles, lá o ID3. Ele é um dos mais simples, depois surgiu o C.45, e logo em seguida a gente vai ver esse exemplo.